Todo mundo diz que os carros elétricos são o futuro. Zero poluição, alta tecnologia e o fim dos combustíveis fósseis. Mas será que é tudo isso mesmo? Nesse vídeo, você vai descobrir a verdade por trás da revolução elétrica e por que ela pode não ser tão verdade quanto parece. Quando falamos de carros elétricos, o primeiro argumento que surge é o da sustentabilidade. Eles não emitem gases poluentes enquanto estão rodando, o que significa um grande alívio para cidades congestionadas e com o ar poluído. Sem escapamento e sem fumaça, o resultado é uma redução direta na poluição local, especialmente nas áreas urbanas mais densas. Além disso, quem já dirigiu um carro elétrico sabe, eles são incrivelmente silenciosos. Não há o barulho constante do motor a combustão, e isso melhora a experiência dentro do carro e reduz a poluição sonora nas ruas. É uma sensação diferente, mais suave, mais moderna, e o desempenho também impressiona. Graças ao torque instantâneo, os carros elétricos aceleram de forma rápida e contínua, sem engasgos, sem trocas de marcha. Mesmo os modelos mais simples entregam uma dirigibilidade divertida e eficiente, algo que antes era exclusivo de carros esportivos. Outro ponto forte está na manutenção. Por não terem motor a combustão, câmbio automático, escapamento, filtro de ar, velas e óleo, os carros elétricos exigem menos manutenção e têm menos peças sujeitas a desgaste, menos visitas à oficina e menos gastos a longo prazo. E nos países desenvolvidos, os benefícios vão além do carro em si. Governos oferecem incentivos como isenção de impostos, estacionamentos exclusivos, acesso a faixas preferenciais e até recarga gratuita em muitos pontos públicos. Isso acelera a adoção dos elétricos e faz com que pareçam a escolha mais lógica e vantajosa. Com tantos argumentos positivos, fica fácil entender por que os carros elétricos ganharam status de futuro inevitável. Mas é justamente aí que mora o problema. Essa imagem perfeita esconde muita coisa que ninguém fala e que você vai começar a descobrir a partir de agora. Só que por trás de toda essa imagem limpa e futurista, existe um lado sombrio que quase ninguém comenta. Um dos maiores problemas está na produção das baterias, o coração dos carros elétricos. Para fabricá-las, são necessários minerais como lítio, cobalto e níquel, que precisam ser extraídos em larga escala da natureza. E esse processo não é nada limpo. A mineração desses materiais gera uma enorme degradação ambiental, com desmatamento, contaminação de rios e solos e consumo excessivo de água. Além disso, em alguns países produtores de cobalto, como a República Democrática do Congo, há denúncias graves de trabalho infantil e exploração em condições desumanas. Ou seja, a produção da tecnologia verde muitas vezes é marcada por injustiça social e destruição ambiental. Outro ponto crítico é o descarte das baterias. Ao contrário de componentes mecânicos comuns, as baterias de íon lítio são extremamente difíceis de reciclar. Poucas empresas no mundo têm tecnologia para reaproveitá-las de forma segura e eficiente. E quando descartadas de forma incorreta, essas baterias podem causar contaminação do solo, explosões e incêndios. A pergunta é: o que faremos com milhões dessas baterias quando atingirem o fim da vida útil? E tem mais. A propaganda diz que os carros elétricos são limpos porque não emitem poluentes. Mas será que a energia usada para carregá-los vem realmente de fontes renováveis? Em muitos países, incluindo partes do Brasil, boa parte da eletricidade ainda vem de termoelétricas movidas a carvão, óleo ou gás natural. Ou seja, a poluição não desaparece, ela só muda de lugar, saindo do escapamento e indo para a usina. Outro ponto que o consumidor só descobre depois de comprar é que a autonomia prometida raramente corresponde à realidade. Muitos modelos divulgam números altos, mas na prática, com ar-condicionado ligado, trânsito intenso ou subidas constantes, a autonomia real pode cair drasticamente. Isso causa frustração e até insegurança, especialmente em viagens mais longas. E não podemos esquecer do carregamento. No Brasil, a infraestrutura ainda é muito limitada. Fora dos grandes centros, é difícil encontrar pontos de recarga rápida. E mesmo quando há, o tempo de espera ainda é longo, especialmente em comparação com o abastecimento comum de gasolina, que leva menos de 5 minutos. Para muitos motoristas, isso pode ser um grande empecilho na rotina. Além dos impactos ambientais e estruturais, os carros elétricos também trazem riscos à segurança que muita gente desconhece. Um dos mais preocupantes é o risco de incêndio nas baterias. Diferente de um carro a combustão, o fogo em uma bateria de lítio é muito mais difícil de controlar e exige procedimentos específicos dos bombeiros.
o que nem sempre está disponível, especialmente no Brasil. Outro problema sério é a falta de padronização técnica. Cada montadora usa um sistema diferente, com conectores, softwares e peças exclusivas. Isso dificulta o conserto e a manutenção, além de limitar a quantidade de oficinas especializadas. Se algo der errado, o dono do carro pode ficar preso a longos prazos de espera e altos custos com peças importadas. E com o crescimento do mercado, surgiram modelos elétricos mais baratos, especialmente de marcas novas ou desconhecidas. Só que, em muitos casos, a segurança desses veículos é questionável. Alguns nem sequer passaram por testes de colisão independentes, o que levanta dúvidas sobre sua real proteção em acidentes. Por fim, vale lembrar que o seguro de um carro elétrico pode ser bem mais caro do que o de um carro comum. Isso acontece por causa do alto valor das baterias, da dificuldade de reposição de peças e da baixa oferta de profissionais qualificados, ou seja, o custo invisível pode aparecer quando o dono menos espera. Diante de tantos desafios, fica a dúvida: o futuro da mobilidade será mesmo 100% elétrico? A verdade é que ainda existem outras alternativas sendo testadas. Os carros híbridos, por exemplo, combinam motor a combustão com elétrico, oferecendo mais autonomia e menos impacto ambiental. Há também pesquisas avançadas em veículos movidos a hidrogênio, que emitem apenas vapor d'água, e biocombustíveis, que aproveitam recursos renováveis como o etanol, especialmente viáveis em países como o Brasil. O que está acelerando a transição elétrica, na verdade, é uma enorme pressão política e econômica. Governos, investidores e montadoras estão apostando pesado nessa virada para mostrar comprometimento com o meio ambiente. Mas essa mudança nem sempre leva em conta a realidade de cada país, e muitas vezes é mais estratégica do que sustentável. No Brasil, por exemplo, os carros elétricos ainda estão longe de ser acessíveis. Mesmo os modelos mais simples têm preços altos e a infraestrutura de recarga ainda é muito limitada fora das grandes cidades. Enquanto isso, milhões de brasileiros seguem dependendo de carros populares movidos a combustíveis tradicionais. O futuro pode ser elétrico, sim, mas ele precisa ser mais justo, acessível e sustentável de verdade. E talvez a melhor solução não seja apostar em apenas uma tecnologia, mas sim encontrar o equilíbrio entre inovação, responsabilidade e realidade local. Com todas essas informações, surge a pergunta: vale a pena comprar um carro elétrico hoje? A resposta depende muito do seu perfil. Para quem roda pouco por dia, tem garagem com acesso à tomada e mora em grandes cidades com alguns pontos de recarga, o carro elétrico pode sim ser uma opção interessante, especialmente se você valoriza silêncio, conforto e tecnologia. Mas é importante considerar o custo total envolvido. Não é só o preço do carro, tem também a instalação de um carregador residencial, o aumento na conta de luz, o valor do seguro e a possível dificuldade de revenda. Tudo isso precisa ser colocado na ponta do lápis antes de tomar uma decisão. Além disso, essa ainda é uma tecnologia em adaptação. Os modelos estão melhorando, a infraestrutura está crescendo, mas ainda há limitações reais que podem impactar o seu dia a dia. Por isso, os carros elétricos hoje fazem mais sentido para perfis específicos e não para o público geral. Ou seja, o futuro pode ser elétrico, mas o presente ainda pede cautela. Comprar um carro elétrico agora pode ser vantajoso, mas apenas se você estiver preparado para os prós e contras que vêm junto com essa escolha. Os carros elétricos são, sim, uma revolução. Eles são silenciosos, tecnológicos e prometem um futuro mais limpo. Mas como vimos até aqui, essa revolução ainda tem muitos desafios pela frente. Impactos ambientais, infraestrutura limitada, altos custos, ainda não é a solução ideal para todo mundo. Antes de entrar nessa onda, pare e pense. Esse tipo de carro realmente se encaixa na sua realidade? Ou será que é melhor esperar mais um pouco e acompanhar a evolução da tecnologia? Agora eu quero saber a sua opinião. Os carros elétricos são o futuro ou ainda falta muita estrada pela frente? Deixa aqui nos comentários. Se curtiu o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com aquele amigo que acha que o mundo vai ser 100% elétrico amanhã.